Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, como todo mundo já sabe, e conforme havia prometido, o tema do vídeo de hoje é depressão e demissão, tá? Por que eu escolhi esse tema? Na prática, ele vem sendo muito recorrente, justamente porque a depressão é considerada o mal do século. Sei lá, uma porcentagem enorme de pessoas aí tem a doença. E às vezes foram diagnosticadas com a depressão durante o contrato de trabalho, no seu emprego, enfim, a sua vida cotidiana, mas você está trabalhando. E aí você acabou entregando um atestado para o seu empregador e gerou uma demissão. Será que essa demissão gera estigma e preconceito ou não? Aí eu convidei a doutora Daiane, tá? Que é atuante aí no direito empresarial, para falar um pouco sobre a matéria. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai tratar da depressão, mas ela não é o único que a gente pode dizer que seja causa de dispensa discriminatória, né? Até porque existe a Lei 9.029 que traz o rol de várias outras situações que podem se enquadrar nisso. Enquadraria no quê? No limitação da contratação, tanto na manutenção do emprego, tais como sexo, idade, crença religiosa, dentre outros. A depressão ela se enquadraria nesse dentre outros, né? E como o Dr. Rodrigo disse mesmo, será que ela seria necessariamente a causa da demissão? A resposta seria não. Isso tudo depende, tem que ser analisado o quadro em questão. Pode ser que sim, pode ser que não, tem um caso concreto que tem que ser analisado, não é, doutor? Sim, puxando um gancho, né? Depende justamente por conta dos instrumentos de provas de quando você pede isso para o juiz, tá? O que seria pedir isso para o juiz? Você entrar com o seu processo após sua demissão, você empregado, dizendo, olha, juiz, eu entreguei um atestado, falei que eu estava com um quadro depressivo e depois fui demitido. Mas, gente, não necessariamente a entrega desse atestado vai gerar um preconceito ou estigma porque você está com depressão. Até porque imagina que todas as pessoas diagnosticadas com depressão que fossem demitidas tivessem que ser indenizadas pela demissão, entendeu? Primeiro que tem que ter um impedimento para isso, ela tem que estar incapacitada e tem que provar que foi por conta disso que o empregador realmente demitiu ela. Exatamente, essa tem que ser a real causa da demissão. Exato. E não exatamente a pessoa ter a depressão em si. Ela tem que ser a causa da dispensa discriminatória para se enquadrar nesse caso da reclamação trabalhista. Exato. Correto? Exatamente. E por conta disso, desse depende, né, existe uma divergência na prática entre os juízes e desembargadores, aí, ou seja, os tribunais, né? Por quê? Muitos tribunais regionais do trabalho, não o TST nem o juiz de primeira instância, mas sim os regionais, eles entendem de forma divergente quanto a estigma e preconceito, tá? O que acontece? Em muitos casos na prática, a depressão realmente é considerada como doença grave, porque pode causar aí uma certa limitação funcional, intelectual, enfim, mas não necessariamente é preconceituoso você demitir a pessoa diagnosticada com isso. Até seria importante citar o entendimento consolidado do TST em 2019, né? Exato, exatamente. Em setembro de 2019, em decorrência dessa divergência dos tribunais, o TST consolidou o seguinte entendimento. Olha, considerando aí a divergência, né, causada em segunda instância, ele esclareceu o seguinte, que em que pese a depressão ser uma doença, podendo ser uma doença considerada grave e tudo mais, ela não gera estigma e preconceito. Dependendo aí das instruções probatórias, tá? Dos instrumentos, probatórios, para comprovar que efetivamente foi a causa da demissão, né, doutora Daiane? E seria importante citar quais seriam os instrumentos probatórios, testemunhas, né, mensagens, envios que demonstrem que há essa discriminação em si em decorrência da depressão. Então isso que é importante ser verificado. Não dá para fugir, ela tem que ser a causa da discriminação. É importante, a gente teve um caso prático, assim, falando de forma bem sucinta, em que o atestado entregue pela reclamante, né, a gente estava pela empresa nesse caso, estava com interrogação no final dele, ou seja, nem o médico sabia que ela tinha depressão. Não fazia menção. E o advogado da reclamante, além desse atestado, ele pediu uma perícia, tá? E se ele mesmo pediu essa perícia para diagnosticar que ela tinha depressão, então nem eles sabiam que ela tinha depressão. E o tribunal, sim, entendeu a nosso favor, quando a gente estava pela empresa, justamente porque não houve preconceito. A dispensa foi feita de forma lícita, tá? Até porque deixamos provado através de testemunha, como a doutora Daiane falou, que outras pessoas trabalhavam no ambiente lá com ela e tinham um quadro depressivo. Ou seja, porque não que foi só necessariamente alvo de dispensa. a depressão não é a causa da dispensa naquela respectiva empresa. Mas, obviamente, doutora Daiane, que existem outras situações em que realmente o empregador fica sabendo, que daí através das mensagens, muito importante ter falado isso, porque às vezes tem mensagem no WhatsApp, SMS, dizendo, vou demitir essa pessoa porque ela apresentou um atestado depressivo. Exatamente. É importante também mencionar a súmula 443 do TST, exato, né, doutor? Exato. Porque, Explica assim, um pouquinho dela.
A súmula 443, ela fala sobre estigma e preconceito. O que quer dizer? Que o empregado demitido, que seja portador de doença grave, ele exemplifica lá o HIV, mas não necessariamente só o HIV, o câncer, o HIV, doenças realmente consideradas graves, ela realmente gera preconceito e estigma. Aí podendo o empregado pedir a sua reintegração. A gente verifica mais seria o HIV mesmo. Exato. Tem bastante coisa na prática, mas o HIV é o mais recorrente, que é aquele que os empregados realmente pedem a reintegração, a indenização e acabam às vezes conseguindo, porque realmente deve ter sido por isso, tá? Mas tudo vai depender dos instrumentos de provas. Então, assim, já vou puxar um gancho na área processual, tá? Para os empregados aqui que estão vendo o vídeo, hoje é muito importante ter certeza que você foi discriminado, porque se você não provar e a empresa conseguir provar que foi ao contrário, se for... Você acaba pagando. Exato, hoje você paga honorários para o advogado da outra parte e está sujeito a pagamento de custas se você não for beneficiário da justiça gratuita. Exato. Então, assim, tem que ter muita cautela. Consulte um advogado, tá? Pergunte para ele, um especialista na área. Assessoria jurídica é fundamental tanto para o empregado quanto para o empregador. Exato, é isso que eu ia dizer. Verifica o caso em questão, analisa, houve uma discriminação, não houve, qual que é o caso, por que houve essa dispensa, do que foi decorrente disso. Então tem que ser analisado, porque tanto a empresa para fazer uma boa defesa, quanto o empregado para verificar se realmente ele vai adentrar no judiciário, ele tem que ter certeza disso. Por isso que o Dr. Rodrigo mencionou, o rol de provas é fundamental no procedimento de uma ação, né? Eventual ação judicial. Sim, é por isso que, concluindo aqui o pouco do tempo que a gente tem, né, Dai? Sim. Tudo vai depender do que está acontecendo na prática, tá? Se você conseguir provar, obviamente, se você estiver sendo discriminado, consulte o advogado, como eu já falei, e vai atrás dos seus direitos. Você, empresa, se for demitir algum empregado que eventualmente tenha recentemente apresentado um laudo, um atestado, consulte seu advogado, veja se isso vai gerar um problema para você, porque às vezes na prática pode ser considerado um problema. Então vai sempre, a palavra é depende. Gera estigma e preconceito? Não sei. Depende. Caso prático, a gente vai ter que resolver, e aí realmente através de advogado, que é a maior segurança que você pode ter nessa situação. Para ambas as partes. Exato. Então, é mais pessoal, mais pra frente a gente conversa mais sobre o assunto, porque tem muita coisa sobre a respeito, né? Exatamente. Vou agradecer vocês pelo vídeo, Obrigada. agradecer a doutora Daiane por ter participado, por ter cedido o espaço dela. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero que a gente consiga fazer mais temas juntos. E estamos aí para sanar as dúvidas. Qualquer coisa pode fazer os comentários aí que vocês têm intenção, contatar a gente em inbox. Agradeço. Vamos coração. responder a todos. Obrigado, um abraço. Obrigada.